Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, professora. Tudo jóia? Guerreiros, 16 de dezembro, vamos lá? Espero que vocês estejam bem aí. Acho que a gente vai começando, né? Não sei também, essa época do ano já vai dando uma rebaixada na geral, né? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o PDFzinho para a gente ir fazendo as questões juntos, então, no mesmo esquema das outras semanas. Vamos lá. Aqui. Vocês estão vendo o PDF, né? Que na semana passada tinha gente que não estava conseguindo ver. Então tá. Aqui, questão de direito civil, que a gente já fez. Vamos lá. Então, proponho que, para a gente começar, vamos fazer essa aqui, que a gente começa falando de história moderna. Essa questão número 3 aqui, da parte 3, para quem tiver com a apostila, sei lá, querendo ver por conta própria. Essa aqui que tem esse monstrinho aqui. 2 minutinhos para vocês fazerem e eu comento. Uma questão bem boa da FUVEST, bem a cara dela mesmo. Professora, Oi, pois não? bom dia. É o Henrique, tudo bem? Tudo bom, Henrique? Diga. Qual exercício é para fazer? Acabei me perdendo. A terceira questão aqui da FUVEST, esse que tem esse monstrinho aqui. Ah, tá, obrigado. Para quem chegou agora também, eu acabei de admitir o pessoal aqui, ó. Faça a questão 3, por gentileza, para a gente comentar. Vamos lá? Questão 3, então, da FUVEST. Tem aí essa imagem do Jacques e Davi. Sempre preste atenção. Toda vez que tiver questão de imagem, vocês grifem a legenda, principalmente na FUVEST. FUVEST não dá ponto sem nó.
não coloca nada que vocês não precisem usar, tá certo? E a gente esquece na hora do nervoso, na hora da prova, a gente esquece de olhar a legenda da imagem, né? Então, vamos lá. A imagem pode ser corretamente lida como uma... então, a gente está vendo aqui um monstrengo com uma coroa, um tridente que tem uns símbolos diferentes aqui, assim, tem uma cruz, né? Uma águia, etc. Tem um colar que parece uma indumentária cardinalícia, alguma coisa do tipo, né? E ele está expelindo gases terríveis aqui dessa região posterior de nádegas e na direção das pessoas, tá certo? Então, a charge chama governo inglês, o inglês nascido livre, né? Essa data aqui está errada, né? O Jacques-Louis David vai fazer isso, enfim, um período muito anterior, provavelmente é a data da reprodução de onde a pessoa tirou a imagem, né? Então, a imagem pode ser corretamente lida como uma defesa do mercantilismo e do protecionismo comercial ingleses, ameaçados pela cobiça de outros impérios, sobretudo o francês. Então, gente, se eu tenho essa imagem dessa personagem associada ao governo inglês, ela se chama o governo inglês, não é assim. Se vocês concordam que vocês quiserem elogiar uma pessoa, essa imagem não é uma boa ideia, certo? É uma imagem satírica, né? É uma imagem cujo objetivo é criticar o que quer que seja que está sendo representado aqui. Então, o governo inglês não pode estar sendo defendido aqui, certo? Então, seria esquisito que isso fosse uma defesa do mercantilismo, né? E do protecionismo e da atuação do Estado de uma maneira geral, né? Já que, além de ser um demônio, né, que está expelindo gases tóxicos pelas nádegas, tá certo? A gente tem ainda essa coroa, né, que remete diretamente à monarquia, certo? Então, está falando do governo propriamente dito, né? Depois, o governo inglês teve uma pequena fase aí de mercantil que a gente poderia considerar de mercantilismo, protecionismo, né? Mas nunca foi o forte deles uma intervenção estatal pesada, né? Só durante o governo dos Tudor depois isso muda. Então vocês teriam que ficar desconfiados no mínimo dessa A, certo? B, crítica à monarquia inglesa vista no contexto da expansão revolucionária francesa como opressora da própria sociedade inglesa. Então, essa aqui poderia ser? Poderia. E aí, aqui que entra uma coisa importante, né? A gente tem aqui o Jacques-Louis David, certo? Que é quem? Que é um artista que vai ser, então, um importante artista que vai executar alguns quadros dos mais famosos do período neoclássico francês, que é vinculado aos revolucionários da França, tá certo? Então, ele vai fazer o Juramento dos Horácios, que eu vou mostrar para vocês aqui, e também uma raça assassinada. Não sei se vocês se recordam dessa imagem, né? Deixa eu abrir aqui o PowerPoint, já mostro para vocês. Espera aí, um minutinho. Então, deixa eu abrir aqui. Compartilhar. Então, para quem não se lembra de ter visto o Marat, aliás, o Marat não, o Jacques-Louis David é o artista que vai fazer esse tipo de representação aqui, certo? Né? Então, enquanto um artista vinculado ao iluminismo, vinculado às modificações que estão acontecendo na sociedade francesa, próximo dos revolucionários da Revolução Francesa, né? Então, vai fazer uma série de quadros que estão dentro da proposta estética do neoclássico, então vão valorizar a antiguidade clássica, né? Vocês estão vendo aqui que a gente tem essa arquitetura antiga que divide o quadro em 3 partes, aí a gente tem 3 blocos de personagens, e essa cena está mostrando o momento em que esses 3 irmãos aqui, que são da família Horácio, vão à guerra brigar, então, pela República Romana, defender a República Romana de gente que está querendo centralizar o poder, né?
Então, elas estão aqui jurando que vão morrer pela República para o pai deles, né? Então, é uma cena extremamente dramática, afinal de contas, a gente se trata, né, de pessoas que vão para a guerra, que estão jurando que vão morrer por um ideal, por uma causa, não é? Mesmo quando a gente está olhando isso, não é? A gente tem essa sensação de absoluta organização das personagens, né? Então, as mulheres choram aqui, porque é uma situação triste de pessoas que estão indo para a guerra e tal. Eles estão um atrás do outro numa posição que lembra o friso antigo romano, né? Então, tem uma retomada da antiguidade, mas é uma retomada específica, né? Que o Davi vai fazer. Por quê? Porque é uma retomada que valoriza a República Romana, não o Império, né? Então, tudo que tem a ver com o Império, que tem a ver com centralização de poder, eles desprezam no primeiro momento, tá certo? E eles vão gostar de retomar a importância da República, né? Outro quadro especialmente famoso do Davi é esse aqui, que mostra Marat, que é um líder revolucionário francês morto na banheira, certo? O Marat foi morto por uma moça, não é? Então, o Marat era conhecido, né, por ser um cara que trabalhava muito pela revolução, incansável, revolucionário, né? Então, e ele ficava despachando dentro da banheira porque ele tinha uma doença de pele muito severa, né? Então, ficava com coceira e tal. E ele precisava, às vezes, ficar dentro da banheira para aliviar o incômodo dessa doença de pele, que a gente não sabe exatamente qual é. E muitas vezes, então, ele resolvia um monte de problemas da Revolução de dentro da banheira, né? Então, essa moça comparece à presença do Marat com uma carta, ela é nobre, né? Charlotte Corday é nobre, e ela aderiu à Revolução, e ela está com uma carta pedindo autorização para o pai dela retornar para a França, porque o pai dela, nobre, fugiu, né? Com medo, porque deu ruim, né? Para a nobreza lá, certo? Então, ele foge, e a Charlotte Corday, então, está lá com uma carta pedindo autorização do Marat para o retorno do pai dela para a França. Né? Então, o Marat vai autorizar, e ela tira uma faca de dentro do vestido e mata o Marat. O Jacques-Louis David e o Marat eram muito próximos, eram muito amigos, né? Então, o Davi vai fazer essa imagem que mostra esse assassinato, né? Então, a gente tem aqui alguns traços de que aconteceu uma coisa violenta aqui, temos essa faca no chão, temos a banheira que tem alguns traços de sangue, temos a pequena ferida aqui, né? Alguns traços de sangue na própria carta, mas é só, né? A posição dele parece que ele está com sono, né? Parece que ele deu uma cochilada na banheira e com um ligeiro sorriso e até o último momento, então, trabalhando pela Revolução Francesa, né? E se vocês forem observar, o braço que cai do lado do corpo, né? É um braço que aparece muito na história da arte no Cristo morto, né? Então, tem uma associação entre a figura do Marat e a figura do Cristo por conta dessa iconografia, né? Não sei se vocês já viram alguma imagem. Deixa eu sair daqui, peraí. Vou mostrar para vocês o Caravaggio. Até o desenho da incisão, né? É bem parecido com a incisão que eles desenham em relação ao Cristo. Então, lembra a lançada que dão no Cristo, né? Que o Longino, que é o soldado romano, dá no Cristo, só que é um pouco mais para baixo. Mas lembra mesmo, até o desenho do corte, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui a deposição do Caravaggio, só para vocês terem uma referência visual do que eu estou falando. Vamos lá. Então, é desse braço que eu estou falando, né? É um braço que ele fica sem tono, certo, gente? Ele cai do lado do corpo porque a pessoa está inconsciente, né? Porque a gente a nossa tendência não é ficar com o braço caído assim, né? A gente tende a segurar o braço, certo? Então, é uma forma de você mostrar através da posição do corpo que aquela pessoa está morta, né? Enfim, e ela vai ser extensamente utilizada, esse braço caído ao lado do corpo, na Pietà do Michelangelo, no Caravaggio, numa série de artistas, né, que vão compor a tradição. E aí, quando o Davi escolhe representar o Marat dessa maneira, não é? Ele está retomando um pouco essa ideia. Então, caiu já várias vezes isso. Aliás, inclusive, uma vez na FUVEST, uma questão sobre esse quadro especificamente, em que eles queriam que você dissesse se era uma representação caricatural do Marat, se era uma representação heróica do Marat, ou se era uma representação que associava o Marat ao mártir, tá certo? Então, a alternativa correta seria essa, que fala do mártir, não é? Que fala, então, dessa figura como uma figura que, assim, heróica não é, certo, gente? O cara tá morto na banheira, né? Não é exatamente uma coisa super heróica, certo? Não é que ele morreu numa batalha, em alguma coisa super emocionante, né? Ele morreu assassinado por uma moça, né? Delicada e tal. Quer dizer, muito delicada não devia ser, né? Porque, enfim, ele tá bem bravo no mínimo, certo? Né? Porque esfaquear uma pessoa assim, né? Na moral, queimar roupa não é uma coisa simples, né? Mas, enfim, é uma coisa que não compõe uma imagem heróica. Então, mostrar ele assassinado é uma coisa que quebra um pouco essa ideia de que seria heróico. Por outro lado, também não é caricatura, porque é uma representação respeitosa, né?
de uma situação muito triste. Então, tem uma serenidade no rosto do Mahat, o fato de ele estar trabalhando até o fim pelos seus ideais, né? Tudo isso acho que quebra um pouco a coisa da caricatura. Mas, enfim, tem essa associação, a pessoa que se sacrifica por uma causa grande, né? A figura do mártir, Cristo é um grande mártir. Então, tem um pouco essa ideia, certo? Então, só para vocês saberem quem que é o Mahat. Qual que é a grande sacanagem da FUVEST enquanto fazedora de questões, né? É que muitas vezes, para você chegar, não é, na alternativa correta, se eles te dão uma informação assim, você tem que ter repertório, tá certo? Essa que é a sacanagem da prova de história da FUVEST, né? Ela exige mais repertório do que qualquer outra, certo? E quando eu falo repertório, estou falando de nome, data, conhecer autores, né? Conhecer artistas, certo? Que para mim não é o central, completamente central, para você fazer uma prova de história, né? Eu acho mais interessante. Eu acho a prova da Unesp, ou mesmo a prova da Unicamp, elas cobram mais raciocínio, né? Mas a FUVEST, as questões são bem feitas, só que é isso, às vezes tem repertório, certo? Então, vamos supor que você olhou isso, não se tocou aqui, que era Jacques Louis David que tinha feito o desenho, achou meio esquisito, vamos continuar lendo, né? Alegoria das pretensões francesas sobre a Inglaterra, já que Napoleão Bonaparte era frequentemente considerado pela burguesia um líder revolucionário ateu. Então, essa aqui está um pouco salada, essa questão, né? Está misturando várias coisas diferentes. Aí você teria que prestar atenção para ver que a charge está falando do governo inglês, né? Ela não está falando o título da charge é o governo inglês, por isso que eu estou falando para vocês que vocês têm que prestar atenção na legenda, certo? Então, a crítica é ao governo inglês. Seria um pouco esquisito que a charge se chamasse o governo inglês e o inglês nascido livre e que ela estivesse criticando o Napoleão, né? Não tem nenhum elemento disso aqui, mas vocês percebem como para vocês se situarem do ponto de vista cronológico, em que época que está rolando aqui, vocês precisavam conhecer o artista? Ou pelo menos ter ouvido falar dele, facilitaria muito a vida, né? Então, isso é uma coisa, enfim, né? Eu estou compartilhando a imagem do Mahat? Eu não entendo esse compartilhamento do Zoom, peraí. Voltei, agora vamos para o alternativo. Pronto, agora deu, né? Toda vez que for trocar de tela tem que dar um stop share e voltar, senão não dá certo. Apologia da monarquia e da igreja inglesas contrárias à laicização da política e dos costumes típicos da Europa na época. Então, se isso aqui for uma apologia da monarquia, é um pouco estranho, né? Vou fazer aqui a apologia desse tipo de governo que eu acho muito legal. Vou apresentar ele como um capiroto que solta gases tóxicos pelas nádegas, né? É um jeito um pouco esquisito de você fazer um elogio a um tipo de governo, certo, gente? Então, não cola também, né? Propaganda de setores comerciais ingleses, defensores dos monopólios comerciais e contrários ao livre-cambismo, que à época ganhava força no país, né? Como a crítica que está sendo feita é uma crítica à centralização do governo, né? Poderia até ter relação com os setores comerciais ingleses, né? Mas os setores comerciais ingleses são tradicionais defensores do livre-cambismo, né? E não dos monopólios comerciais, tá certo? Na Inglaterra, a coisa do monopólio, como existiu em Portugal, como existiu na Espanha, ou como existiu na própria França, nunca se estabeleceu perfeitamente, tá certo? Então, a alternativa correta era a alternativa B de bola. Vejam que questão difícil, né? Vejam como vocês precisavam ter prestado atenção na legenda para reconhecer do que se trata, né? Então, eu gostaria de poder falar para vocês que não é para vocês contarem com esse nível de dificuldade quando forem fazer a prova da FUVEST, mas é mentira, tá? Tem que contar porque ela é assim mesmo, tá certo? Não tem muito nada que a gente possa fazer, beleza? Tudo bem? Então, a crítica aqui né? Você tem a Inglaterra se mantendo na monarquia, enquanto a França está na onda revolucionária, que está varrendo o seu território, que depois vai se expandir para toda a Europa, né? A Revolução Francesa vai ter consequências para toda a Europa, sob a forma do Napoleão, ou não sob a forma do Napoleão, mas vai ter consequências. Só para vocês saberem, um dado curioso, não é? O Jacques Louis David, esse cara do neoclássico, esse cara que vai representar o Mahat, que era vinculado à Revolução Francesa profundamente, lógico, depois vai trabalhar para o Napoleão, certo, gente? Porque é isso, né? A política francesa dá aquela virada, que a gente já estudou, não é? Então, ao final da Revolução Francesa, a gente vai ter o Napoleão assumindo com o apoio do diretório, certo? E aí o Napoleão, que é um general e que é um centralizador, né? Então, a gente vai sair de uma proposta de uma república revolucionária e vamos chegar num império centralizado na figura do Napoleão Bonaparte, né? E nesse processo, os artistas iluministas que eram vinculados à Revolução Francesa, enfim, vão acabar trabalhando para ele, né? E vão, então, começar a fazer representações que não tem nada a ver com essas que eu acabei de mostrar para vocês, né? Essa apologia da república, dos líderes revolucionários, etc. Então, mostro para vocês uma outra imagem do Davi,
que é da coroação da Josefina, né? Quer dizer, temos muitas, mas deixa eu abrir aqui para vocês. Só porque sempre que a gente pensa na França dessa época, a gente tem que ter a dimensão de que ela está envolvida, né, nesse monte esse processo, que é um processo muito complexo, não é? Então, para quem não conhece, essa é uma imagem super importante. Essa obra tem 13 metros por 6 metros de altura. Tá? Lembrando que a porta da casa de vocês tem 2, certo? Então, é uma imagem imensa que vocês estão vendo aí da coroação do Napoleão, né? A gente acho que talvez até tenha abordado isso um pouco, mas é o mesmo artista, tá certo? É o mesmo artista que fez lá aquela imagem, então, do Marat assassinado, não é? Vai depois fazer um monte de imagens elogiosas ao Napoleão, porque é encomendado para ele, o Napoleão manda na porra toda, o artista está ali, né? E existe mesmo uma parte das pessoas que se empolgam com a Revolução Francesa vão se empolgar com o Napoleão no começo, né, gente? Ele vai ser entendido como o cara que vai conseguir levar a Revolução para outros países, né? Que está defendendo a Revolução Francesa, certo? Depois que ele vai entrando no processo de centralização do poder, ok? Beleza? Então, vamos passar para a próxima questão. Queria continuar aqui. Bom, vamos fazer essa aqui. Acho que essa aqui é legal também. Tem a ver com o período. Questão número 4, por gentileza. 2 minutinhos aí para vocês fazerem. Vamos lá?
Em 1748, Benjamin Franklin escreveu os seguintes conselhos aos jovens homens de negócios. Lembra-te que o tempo é dinheiro, lembra-te que o crédito é dinheiro, lembra-te que o dinheiro é produtivo e se multiplica. Lembra-te que, segundo o provérbio, um bom pagador é senhor de todas as bolsas. A parte da sobriedade do trabalho, nada é mais útil a um moço que pretende progredir no mundo que a pontualidade e a retidão em todos os negócios. Tendo em vista a rigorosa educação religiosa do autor, esses princípios econômicos foram usados para exemplificar a ligação entre protestantismo e a permissão da usura, anglicanismo e industrialização. Então, ele quer saber o seguinte, né? Vejam, por que uma questão mesmo simples da FUVEST, que trata de uma relação que, em geral, está na cabeça de vocês, ela é sacana, tá certo? Por causa das alternativas, certo? Então, vamos lá. Ele está falando que o tempo é dinheiro, ele está falando que o crédito é dinheiro, que o dinheiro é produtivo e se multiplica, certo? Que precisa pagar direito, certo? Precisa ser pontual e reto em todos os negócios, né? Então, e está fazendo uma apologia da sobriedade e do trabalho, tá certo? Então, isso tudo está colocado aí no texto. Aí, o que o enunciado está te pedindo? Ele está pedindo que os princípios econômicos foram usados para exemplificar a ligação entre duas coisas, certo? E aí, a gente poderia, na verdade, encontrar uma ligação entre várias dessas coisas que estão aqui nas alternativas, né? Então, exceto a D, certo? Então, a D é a que vocês poderiam eliminar logo de cara, não é? Porque o catolicismo e o mercantilismo, eles representam atitudes contrárias a essa que está escrita aqui no texto, certo? Por quê? Porque o catolicismo, tradicionalmente, condena a usura, então condena o empréstimo de dinheiro, né, com juros, certo? Que é a base do sistema bancário, e vai condenar isso por muito tempo, né? Os usurários vão ser representados no inferno, certo, gente? Nos juízos finais do Renascimento, né? No Dante, né? Então, o usura é considerado um pecado grave, né? E o mercantilismo tem bastante pouco a ver com esse lance, com essa ideia, não é? Dessa circulação da maneira como está colocada, né? Porque o mercantilismo é um jeito de funcionar do capitalismo que se baseia no monopólio que é concedido pelo Estado e não na livre iniciativa, né, dos sujeitos, tá certo? Então, essa ideia de que a economia é feita da livre iniciativa de sujeitos que trabalham, não é? E desse dinheiro que circula, né, e que circula livremente, isso é posterior à ideia do mercantilismo, tá certo? É o que vai surgir para se contrapor a ele, né? Então, a D vocês poderiam eliminar, certo? Aí, ética protestante, ética puritana e protestantismo, todas elas poderiam ser de alguma maneira, né? Em alguma medida poderia ser, porque a gente sabe do Benjamin Franklin, como a maior parte dos norte-americanos nessa época, que ele vai vir de um panorama protestante, certo? Então, o anglicanismo, a gente poderia eliminar o anglicanismo e industrialização, né? Primeiro que não tem nenhuma relação específica entre uma coisa e outra, né? E depois que quando a gente vai pensar na Revolução Industrial como fenômeno, né, a gente pensa muito mais numa dinamização comercial que está vinculada à ética protestante do trabalho do que ao anglicanismo propriamente dito, né, que é uma reedição do catolicismo versão inglesa, certo? Então, que funciona em termos de estrutura, de hierarquia, de uma forma muito parecida com a Igreja Católica, só que o chefe vai ser o rei da Inglaterra e não o Papa, certo? Então, a gente eliminaria a B também, certo? Então, a gente ficaria entre três, né? Como ele não está falando especificamente só do empréstimo de dinheiro, tá certo? Ele não está falando só especificamente do empréstimo de dinheiro, nem só especificamente da circulação de moeda, ele está falando de tudo, né? Então, a alternativa correta é a C de cachorro, certo? A ética protestante e o capitalismo, ok? A ideia, a lógica de que o trabalho é bom, não é? De que a sobriedade é boa, de que a circulação de dinheiro é boa, bom com B maiúsculo, certo, gente? Em termos de se aproximar daquilo que é correto, né? Que nós devemos perseguir enquanto sujeitos morais, certo? Então, é essa lógica que está colocada aí. É uma coisa que vocês poderiam ter feito confusão, tudo bem? É uma questão que poderia ter feito confusão, né? Então, a FUVEST, ela é cheia de meandros, de complicações, né? Continuando ainda no mesmo tipo de discussão, vamos fazer a 5, agora que tem essa tabela aqui. Deixa eu diminuir o zoom um pouquinho. Acabei tudo.
Tô sendo boomer, gente, desculpa. Pronto. Vamos fazer as 5, então? 2 minutinhos. Vamos lá? Então, questão de tabela, né? Níveis per capita de industrialização, 1750 até 1913, sendo que eles estão estabelecendo no índice que o grau de industrialização per capita, digamos assim, do Reino Unido em 1900 é 100, certo? Então, você sempre vai estar olhando em relação a esse índice que eles estão estabelecendo aqui, né? Então, quando a gente observa a tabela, uma coisa vai chamar atenção, né? Se a gente olhar em 1750, o índice maior é do Reino Unido. Em 1800, o índice maior é do Reino Unido. Em 1860, o índice maior é do Reino Unido. Em 1913, aí ele perde, certo? Ele vai ser passado pelos Estados Unidos da América, certo? Isso é uma das coisas que tem que observar. Depois, a outra coisa que seria legal, interessante a gente observar, então, seria a Bélgica, né? 9, 10, 28, 88, né? Vai subindo. Ela e a França estão empatados aqui em 1750, né? Depois a Bélgica continua subindo e a França não sobe tanto, não acompanha, né? Então também ela vai num crescente, certo? Então vamos lá. Com base na tabela, é correto afirmar a industrialização acelerada da Alemanha e dos Estados Unidos ocorreu durante a primeira Revolução Industrial, mantendo-se relativamente inalterada durante a segunda Revolução Industrial. Então, a Alemanha, caras, aqui na primeira Revolução Industrial,
ainda está no índice 8 aqui, né? Os Estados Unidos estão no índice 4, certo? Então, os Estados Unidos não é relevante em termos de primeira revolução industrial, tá certo? É claro que a gente estuda isso, né? Quando a gente estuda a história dos Estados Unidos, a gente estuda que lá no norte começou a ter indústria muito cedo, né? Ainda mais se a gente comparar com a América Latina. Mas isso não significa que eles fizeram parte do processo da primeira revolução industrial, beleza? Então, essa A vocês teriam que eliminar por causa dos Estados Unidos, ok? A B, os países do sul e do leste da Europa apresentaram níveis de industrialização equivalentes aos países do norte da Europa e dos Estados Unidos durante a segunda Revolução Industrial. Vejam quantas operações. Então, se o cara falou durante a segunda Revolução Industrial, você tem que olhar a partir de 1860 aqui, né? Que a gente marca mais ou menos aí na metade do século. Aí você precisa comparar o sul e o leste com o norte, né? Então, você teria que saber, então é uma questão interdisciplinar, né? Porque aí você teria que saber mais ou menos onde é que fica cada país e fazer essa comparação, certo? Se a gente pegar como países do sul e do leste, então aqui, né, nessa metade, ele quer comparar isso com o norte e os Estados Unidos, certo? Então, o norte, a gente tem aqui a Alemanha com índice 15,85, a gente tem a Bélgica, que também é norte, com 28,88, né? Aí a gente pula a China, a gente tem os Estados Unidos com 21 e 126. Aliás, os Estados Unidos não entra aqui, né? Entra, tá entrando junto com o norte, né? Depois a gente tem a França com 20 e 59, certo? E depois a gente tem o Reino Unido com 64 e 115, são todos números altos, né? Digamos assim. Aí a gente pega a Espanha com 11 e 22, aqui indo para o sul da Europa e para o leste, né? Então, 11 e 22. Depois a gente pega a Itália, 10 e 26. Depois a gente pega, vamos contar a Rússia, 8 e 20, certo? Então não tem nem como comparar, né? Não dá para a gente comparar os níveis de industrialização do norte da Europa com o sul e com o leste, na segunda Revolução Industrial, ok? Até porque, né, historicamente, a gente teria que lembrar que a industrialização demora muito para acontecer na Península Ibérica e demora muito para acontecer na Rússia. A Rússia, até a Revolução de 17, é absolutamente feudal, né? Não absolutamente, né? Porque a gente tem as reformas de 1905, então, que vão fazer com que a Rússia se industrialize de leve, né? Comece um processo de industrialização. Mas a industrialização pesada da Rússia, mesmo vocês sabem, vem com o governo do Stalin, né? A partir de 24, então, tá certo? Então, a gente não pode pensar na Rússia como um lugar fortemente industrializado, né? C. A primeira Revolução Industrial teve por epicentro o Reino Unido, acompanhado em menor grau pela Bélgica, ambos mantendo níveis elevados durante a segunda Revolução Industrial. Alternativa correta, certo? C de cachorro, ok? D. Os níveis de industrialização verificados na Ásia em meados do século XVIII acompanharam o movimento geral da industrialização do Atlântico Norte, ocorrido na segunda metade do século XIX. Então, você teria que olhar a Ásia aqui e comparar com a coluna de 1860, certo? A Ásia aqui, 8 e 7, certo? E aí o Atlântico Norte a partir de 1860. Então, Reino Unido, 64, né? França, 20, certo? Bélgica, 28. Então, tem comparação, certo? Em termos de índice, né? O Japão se destacou como país asiático de mais rápida industrialização no curso da primeira Revolução Industrial, perdendo força, no entanto, durante a segunda Revolução Industrial. Se a gente olha os números do Japão, a gente vê o contrário, né? Então, na primeira Revolução Industrial, uma industrialização bem baixinha, na verdade, mesmo ele vai estourar, né? Chegando perto aí do século XX, tá certo? Né? Tem tudo a ver com aquele processo da Revolução Meiji que a gente estudou, né? E tudo isso, ok? Beleza? Então, a questão é difícil pra caramba? Não, mas é uma questão que quando você está fazendo prova de vestibular faz 4 horas, cara, você quer matar o examinador. Se o examinador aparecer na sua frente, você quebra ele, né? Porque você tem que ficar olhando para a tabela e pensando e comparando, e você sempre fica um pouco inseguro, tá certo? Então, é uma questão mais chata de fazer do que difícil propriamente dito. Vejam que aqui a gente não precisa de repertório, né? Não precisaria tanto de repertório, a não ser o básico de saber mais ou menos a cronologia da Revolução Industrial, que é uma coisa que vocês têm que ter mais ou menos na cabeça, né? Então, fim do século XVIII para a primeira, metade do século XIX para a segunda, certo? E saber o que é norte, o que é leste, o que é sul da Europa, certo? Era mais isso que precisava para fazer a questão, né? E frieza, né? E calma e serenidade, que é uma coisa com a qual a gente normalmente não conta quando está fazendo FUVEST, certo? Beleza? Revolução Industrial é um tema que vai cair. Não tem muito nada que a gente possa fazer, certo? Continuando, gente, vamos fazer as 6 aqui. Esse também é um tema que cai em todos os vestibulares.
Você pode ter certeza, cai na Unicamp, cai na Unesp, é um tema que tem caído mais e mais. Vamos lá? Tanto no desenvolvimento político como no científico, o sentimento de funcionamento defeituoso que pode levar à crise é um pré-requisito para a revolução. Né? Então, algo não está funcionando. Né? É essa a ideia, certo? Então, Thomas Kuhn, num livro muito importante, né, do século XX, a respeito das revoluções científicas. Analise as 4 afirmações seguintes acerca das revoluções políticas e científicas da época moderna. Vamos lá, então. 1. A concepção heliocêntrica de Nicolau Copérnico, sustentada na obra das Revoluções das Esferas Celestes, de 1543, reforçava a doutrina católica contra os postulados protestantes. Né? Então, vejam a FUVEST que lazarenta, certo, gente? Aí cobrando, deixando você inseguro. Será que o nome do livro do Copérnico é esse? Será que é nessa data que ele publicou? Né? Não tenho certeza. E se o erro for esse? Né? Toda vez que você numera muita coisa em afirmativas, que você tem que decidir se são verdadeiros ou falsos, você deixa o aluno mais inseguro. Né? Porque, assim, uma coisa é você saber que foi lá no século XVI, a outra é você botar lá a data 1543. Em defesa da FUVEST, em geral, eles não são tanto de pegar no pé. Por exemplo, uma afirmativa como essa, não é comum ela estar errada porque o ano está errado, por exemplo. Só se for século, aí sim. Tá? Então, se tivesse lá, das Revoluções das Esferas Celestes, publicado no século XVIII, aí sim, estaria errado e meio que você tem que ter uma noção de que não foi no século XVIII, foi no século XVI. Certo? Então, só estou dizendo isso porque às vezes ajuda para você não ficar tão nervoso quando aparece um monte de nome, um monte de data que você não necessariamente tem certeza, certo? Então, quando a gente fala de heliocentrismo, né, enfim, não é, da ideia muito louca que esses caras vão ter, que na verdade é a retomada de um princípio que já estava na antiguidade, né, de que a Terra não é o centro do universo conhecido e está cercada por todas as outras esferas celestes, né, mas que ela, na verdade, ela faz parte de um outro sistema que orbita em torno do Sol. Isso é uma coisa que ameaça a doutrina católica. Por quê? Ameaça a doutrina católica? Porque a doutrina católica, com frequência, por conta até do São Tomás de Aquino, da maneira como se estudava nas universidades e tal, ela considerava que a hierarquia da igreja reproduzia a hierarquia das esferas que existem no mundo, certo? Então, é como se a natureza tivesse uma organização na qual a Terra é o centro,
né? E todas as outras esferas estão no entorno. E a igreja também tinha essa organização. E o centro era o Papa. Então, quando você fala que não é geocêntrico, é heliocêntrico, sim, você está ameaçando a hierarquia papal do ponto de vista da argumentação filosófica, tá certo? E não reforçando a hierarquia papal, ok? Tudo bem? Então, essa está errada, né? Se você sabe que a 1 está errada, não é? Você já elimina 3 alternativas, né? Tudo bem? Mas aí você precisaria saber, e seria muito natural que você ficasse em dúvida, certo? Então, fiquei em dúvida, sei lá, nunca tinha ouvido falar disso na vida, professora, então, vamos lá, né? A lei da gravitação universal, proposta por Isaac Newton no século XVII, reforçava as radicais perspectivas ateístas que haviam pautado as ações dos grupos revolucionários na Inglaterra à época da Revolução Puritana. Então, aqui, primeiro, os grupos revolucionários da Inglaterra na Revolução Puritana não eram ateus, né? Eles eram puritanos, certo? Então, eles eram cristãos protestantes, ok? A gente não tem a atuação de grupos ateus importantes na Inglaterra durante a Revolução Inglesa, beleza? Tudo bem, pessoal? Então, essa aqui vocês teriam que ter eliminado aí por conta disso, né? Mas, de todo modo, vamos supor, né, além disso, não é? O Newton não vai escrever a lei da gravitação universal no século XVII, é no século XVIII, certo? Então, outro errinho que tem aí. Teria que ter eliminado a 2, tá? 3. O que seria mais importante de lembrar? O século do Newton? Claro que não. Mais importante seria você perceber que não dá, que a Revolução Puritana, lembrar, não é? Que a Revolução Puritana ela ganha esse nome porque a gente tem, dentre os puritanos ingleses, ou seja, né, os calvinistas, né, os luteranos, certo? Essas pessoas que se alinhavam, não é, a vertentes do cristianismo, que não eram o anglicanismo oficial da igreja e nem o catolicismo, a gente tinha entre eles alguns grupos que eram considerados radicais. Por exemplo, os levelers e, por exemplo, os diggers, certo? Então, que são os niveladores, os cavadores, né, os caras que queriam reforma agrária e os caras que queriam a distribuição de renda da parte do governo, certo? Então, esses grupos considerados radicais eram grupos profundamente cristãos. Eles defendem essas ideias radicais baseadas numa leitura da Bíblia, ok? Então, nada de perspectiva ateísta para esse período, ok? As experiências com eletricidade realizadas por Benjamin Franklin no século XVIII somou-se sua atuação no processo de emancipação política dos Estados Unidos da América. Ok, certo? Então, o que eles estão chamando a atenção aqui é que é um período em que a atividade científica, com frequência, está ligada à atividade intelectual, filosófica e política, né? Não é uma coisa desvinculada da outra, certo? 4. Os estudos sobre o oxigênio e sobre a conservação da matéria, feitos por Antoine Lavoisier ao final do século XVIII, estavam em consonância com a racionalização do conhecimento, característica da ilustração. Alternativa correta também, tá certo? Afirmativa correta. Então, alternativa correta, letra E. Beleza? Tudo bem? É interdisciplinar, né? Então, se vira aí, boa sorte para você para conhecer essas coisas que são história da física e da química, além de juntar com a parte da história geral, beleza? De uns 5 anos para cá, a FUVEST tem incluído cada vez mais questões interdisciplinares na prova de história, tá certo, gente? Né? Porque a história é uma área do conhecimento que tem essa característica, né? De ter uma forte interdisciplinaridade. Então, um dos lugares que vocês provavelmente devem encontrar interdisciplinaridade é na prova de história mesmo, tá certo? Agora, seguindo cronologicamente. Questão de número 9, por gentileza.
Vamos lá? A Declaração Universal representa um fato novo na história, na medida em que, pela primeira vez, um sistema de princípios fundamentais da conduta humana foi livre e expressamente aceito através de seus respectivos governos pela maioria dos homens que vivem na Terra. Com essa declaração, o sistema de valores é pela primeira vez na história universal, não em princípio, mas de fato, na medida em que o consenso sobre a sua validade e sua capacidade de reger os destinos da comunidade futura de todos os homens foi explicitamente declarado. Somente depois da Declaração Universal é que podemos ter a certeza histórica de que a humanidade, toda a humanidade, partilha alguns valores comuns. E podemos, finalmente, crer na universalidade dos valores, no único sentido em que tal crença é historicamente legítima, ou seja, no sentido de que universal significa não algo dado objetivamente, mas algo subjetivamente acolhido pelo universo dos homens. Né? Então, a Declaração Universal mencionada no texto, então, a questão aqui vai discutir um pouco algumas confusões que a gente faz, né? Pensando na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é feita, né, pela ONU depois da Segunda Guerra Mundial, certo, gente? E na Declaração dos Direitos do Homem, que é feita durante a Revolução Francesa, certo? Essa é a principal confusão que a questão aqui está abordando, né? Que é natural, a gente fica confuso mesmo, porque afinal não existiria, sem o princípio da igualdade entre todos os homens que existe na Revolução Francesa, dificilmente a gente chegaria numa Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Então, uma coisa precisa da outra do ponto de vista do pressuposto, não é? Mas a Declaração dos Direitos do Homem, ela tem diversas limitações, né? Que precisam estar na cabeça de vocês, tá certo? Esse tema é um tema que também tem caído mais, né? Essa comparação, porque a gente tende a confundir. Então, existem algumas confusões que são muito clássicas, todo mundo, quando é aluno, faz, né? Eu também fazia, até começar a dar aula, eu ainda fazia essas confusões, né? Às vezes você quer falar revolta da armada e você fala revolta da chibata e vice-versa, né? Por que a gente confunde? Porque não tem, na verdade, elas são muito diferentes entre si, só tem em comum que tem barco envolvido, né? Mas a gente confunde, certo? Então, tem algumas confusões que a gente faz, que fazem parte, certo? Então, essa é um clássico, né? Então, acho que o vestibular começou a trabalhar isso, é bom a gente ficar esperto, certo? O texto do Norberto Bobbio, que é um grande cientista político, né, filósofo do século XX, ele não está falando aqui, ele está falando de uma lista de princípios que foi aceito através de seus respectivos governos pela maioria dos homens que vivem na Terra. Então, ele está falando de algo que foi assinado por diversos países, né, num movimento de chegar num acordo a respeito do que seriam direitos fundamentais, certo? Então, não está falando da Declaração dos Direitos do Homem da Revolução Francesa, certo? Então, a primeira aqui fala que foi instituída no processo da Revolução Francesa, não é? Vamos supor que você tivesse confuso, não é? E norteou os movimentos feministas, sufragistas e operários no decorrer do século XIX. A Declaração dos Direitos do Homem, que é feita na Revolução Francesa, não inclui as mulheres. As mulheres não têm direito de voto na Revolução Francesa, tá certo? Essa é uma das principais limitações da cidadania que a Revolução Francesa estabelece de imediato, né? Então, não serve, você não pode pensar que ela vai orientar o movimento sufragista, já que o movimento sufragista ele surge justamente para suprir uma lacuna, não é? Deste pensamento sobre direitos fundamentais e universais que surge, que aflora no fim do século XVIII, beleza? Então, essa aqui está errada. Assemelhou-se ao universalismo cristão, que também resultou no estabelecimento de um conjunto de valores partilhados pela humanidade. Vejam bem, né? Então, a igreja católico, em grego, significa justamente universal, certo? Então, a ideia de uma igreja é que pode estar em todos os lugares, né? Que deve estar em todos os lugares, que deve se universalizar. Mas qual que é a diferença central? Então, tanto a Declaração dos Direitos Humanos, não é? Quanto o catolicismo se pretendem universais, com certeza. Mas qual que é a diferença central, que é justamente o que o texto está mostrando? Que esses direitos eles só podem ser considerados universais não porque eles estavam ali, a gente detectou que eles estão em todos os lugares, mas porque eles foram foi uma decisão partilhada, tomada de forma participativa, não é pelas mais diversas nações, tá certo? Então, é isso que faz com que eles possam ser considerados realmente universais, é isso que está escrito no texto, né? O catolicismo, a gente não pode dizer a mesma coisa, tá certo? Então, primeiro, porque não é a única religião, existem inúmeras, não é? E depois, que quando a gente fala, aliás, o catolicismo não, né? O cristianismo, de uma maneira geral, existem inúmeras religiões além do cristianismo, e nos lugares em que o cristianismo esteve, não dá para a gente dizer que necessariamente seus valores foram colocados
por um consenso, né, estabelecido entre os povos, tá certo? O cristianismo vai se impor como religião sobre uma série de culturas, uma série de povos, no processo de colonialismo do século XV e XVI, depois no processo XVII, né, depois no processo de neocolonialismo, certo? Então, não é um processo de troca consensual, certo, gente? Então, também não serve, tá? C. Desenvolveu-se com a inclusão de princípios universais pelos legisladores norte-americanos e influenciou o abolicionismo nos Estados Unidos, né? Então, não também, tá certo? Aqui a gente estaria falando da Declaração dos Direitos do Homem, né? Então, essa ideia de igualdade jurídica, que vai nortear muito a ideia de igualdade jurídica iluminista, que vai nortear a fatura da Constituição norte-americana, não é? E que certamente vai ser base intelectual para o abolicionismo norte-americano, certo? Mas não é dessa declaração que o texto está falando, né? D. Foi aprovada pela Organização das Nações Unidas e serviu como referência para grupos que lutaram pelos direitos de negros, mulheres e homossexuais na década de 60. Alternativa correta, certo? Alternativa D de dado, beleza? E originou-se do justnaturalismo moderno e consolidou-se com o movimento ilustrado do despotismo esclarecido ao longo do século XVIII. Então, aqui tem um problema conceitual que eu aproveito, não é? Para esclarecer para vocês. Justnaturalismo é o nome que a gente dá para as doutrinas dos direitos naturais. Certo? Isso aqui é filosofia do direito, né? A FUVEST gosta de cobrar isso. As doutrinas dos direitos naturais, elas são muito importantes porque elas justamente vão surgir no século XVII para o século XVIII em ruptura com a lógica que permeava o antigo regime, que é qual? Os direitos nos são dados pelo nosso nascimento. Se você nasce camponês, você tem um certo rol de direitos. Se você nasce nobre, você tem outro certo rol de direitos, certo? Então, digamos assim, existe uma estratificação de acordo com a tua posição social que estabelece os direitos que você tem, né? O justnaturalismo vai justamente dizer que justamente só por a gente ter nascido ser humano, a gente tem direitos assegurados. A nossa liberdade, a nossa segurança, a nossa integridade física, né? Então, é a base, digamos assim, não é para as defesas liberais, depois que vão acontecer das liberdades individuais, é a base para a formulação dos princípios de igualdade jurídica do iluminismo, tá certo, gente? Tudo bem? Então, o direito natural, a ideia de direitos naturais, ou seja, direitos que qualquer pessoa tem, simplesmente pelo fato de ter nascido uma pessoa, ela surge dentro da filosofia em discussão com o direito e vai embasar todo esse processo do iluminismo, da Revolução Francesa e depois todas as modificações que a gente vai assistir no século XIX, tá bom? Então, estaria correta se a gente estivesse falando não da declaração da ONU, mas da Declaração dos Direitos do Homem, que é feita na Revolução Francesa. Tudo bem? Beleza? Então, uma tendência dos vestibulares cobrar isso aqui. Tendência forte aí. Agora, vamos fazer umas de contemporânea, vai? Só para não dizer que eu estou tendo preferências. Professora, eu tenho uma dúvida rapidinho. Você pode explicar o que é despotismo esclarecido de novo, por favor? Claro. O despotismo esclarecido é uma vertente, então, das monarquias no século XVIII e XIX também, que vão ser impactadas pelo iluminismo, então, pelas ideias iluministas, mas que vão tentar conciliar os regimes centralizados, autoritários, absolutistas, com o iluminismo. Aí você vai dizer, professor, é impossível, não tem como. O iluminismo prega a igualdade jurídica, o absolutismo se sustenta diante dessa sociedade estamental. Sim, mas o iluminismo não prega só isso, né? O iluminismo também vai pregar, por exemplo, a importância da educação pública, a importância da razão, a importância da ilustração através dos livros, né? Então, os déspotas esclarecidos, né, são justamente pessoas, né, que estão à frente de governos autoritários, aos moldes do antigo regime, só que, diferentemente do antigo regime, eles vão, por exemplo, promover programas de alfabetização, vão abrir escola ou vão abrir biblioteca, né? Então, estão impactados, digamos assim, por esse espírito de importância da cultura escrita, por esse espírito da importância da educação, mas não o suficiente para mudar o sistema político, nem a economia, tá certo? É um impacto, assim, do ponto de vista cultural, mais principalmente. Beleza, David? Tudo bem? Beleza, valeu, professora. Obrigadão. Imagina.
O Napoleão pode ser considerado um déspota esclarecido? Eu acho que não, Henrique, pelo seguinte motivo, né? Por mais que o Napoleão ele retome alguns simbolismos e tal da monarquia francesa, ele nunca fez uma proposta de retomar o antigo regime, né? Ele centraliza o poder, mas sempre dentro de uma lógica de que a França está sob ataque. O Napoleão se aproxima muito mais dos populismos que a gente conhece do que do antigo regime, né? A França está sob ataque porque ela fez a sua revolução e os outros países querem destruir a gente, então a gente tem que expandir. E a gente tem que se defender, tem que expandir, né? E aí, dentro disso, dentro dessa lógica, todo o autoritarismo se justifica, tá certo? No sentido, ele é muito impactado, sim, por algumas ideias do iluminismo, né? Então, vai abrir muita escola, né? Nesse sentido, ele tem algo em comum, digamos assim, com os déspotas esclarecidos, mas ele é muito mais eficaz nisso. O despotismo esclarecido é um pouco uma coisa que lembra mais uma maquiagem, sabe? Então, não é que também eles vão fazer programas amplos de alfabetização, para alfabetizar geral. Não, é só assim, tinha 3 escolas, agora vai ter 15 no país. Dá para entender, mais ou menos? É por iniciativa do governo, da monarquia, às vezes é às expensas do próprio rei. O rei está tão comovido pela ideia da educação pública que ele vai lá e pega a mesada dele e abre uma escola e fica financiando a escola com a própria mesada que ele ganha do governo, certo? Então, é mais nesse sentido, né? Diferente do Napoleão, que realmente ele faz um projeto público, de educação pública, forte mesmo e tal, porque meio que não, né? Ele não tem condições de voltar atrás, ele nunca vai ser o antigo regime na França, né? Porque o antigo regime na França implica Bourbons, né? Implica linhagem, tá certo? E ele é um mano lá da Córcega, né? Sei lá, Bonaparte, né? Meio italiano ainda por cima, sem chance, certo? Então, não consegue retomar totalmente os códigos do antigo regime, né? O que ele vai fazer é revestir de um certo tradicionalismo a partir do momento que começa o Império, né? E isso vai fazer principalmente isso através da aproximação com a Igreja Católica, de alguns símbolos também que ele retoma, mas ainda, mesmo assim, do ponto de vista estético, as propostas do Napoleão, mesmo no Império, mesmo quando ele está querendo ser opulento, né, rica, ostentando e tal, é completamente diferente do que era o antigo regime. Tá, Henrique? Então, acho que isso que é o problema, né? Para a gente chamar de déspota esclarecido, o cara tem que estar dentro da lógica do antigo regime, ele tem que ter um título de nobreza importante, tem que ser a família que detém o trono, tá? Deu para entender? Mas podemos fazer aproximações. Ok? Vou pressupor que sim. Beleza. Ganhei um joinha. Então tá. Vamos fazer essa última do Enem que a gente deixou na aula passada. Aliás, a gente não fez essa 8, nem a 8, nem a 9. Aliás, nem a 9, nem a 10, né? Então, façamos a 9. Agora que a gente chegou aí mais perto do século XX. Professor, Oi, pois não? a gente já não fez essa 9? Ou A gente fez a 9? eu não sei se só eu tenho anotado Não, aqui. fez, a gente fez sim, tá certo. Agora que eu vi, eu me confundi, gente, desculpa, eu tô meio frita por causa do fim do ano. Acho que a gente não fez a 10, né? Eu marquei aqui que tinha ficado Professora, faltando um. Oi, eu não lembro da 9. tá. Eu não sei se, tipo, só eu que Ó, perdi, não sei. eu não lembrava também de a gente ter falado de tributação regressiva, mercado financeiro. Eu acho que a gente não fez, não. Acho que foi em geografia que a gente fez. Não Pode foi? ser? E é verdade, Ana, agora que eu lembrei. Então tá Por bom. isso que eu achei, desculpa. Não, imagina, mas se já fizeram, não faz nem sentido a gente discutir, né? Vamos fazer a 10, então? Eu passo aqui a correta para vocês já. Façam a 10, então, enquanto isso. É a E, tá, gente? A questão de número 9. Ok? Caso alguém tenha ficado em dúvida.
Vamos lá? A Operação Condor está diretamente vinculada às experiências históricas das ditaduras civil-militares que se disseminaram pelo Cone Sul entre as décadas de 60 e 80. Depois do Brasil e do Paraguai de Stroessner, foi a vez da Argentina, em 66, Bolívia, 66 e 71, Uruguai e Chile, 73, e Argentina, novamente, em 1976. Em todos os casos, se instalaram ditaduras civis militares, em menor ou maior medida, com base na doutrina de segurança nacional, e tendo como principais características um anticomunismo militante, a identificação do inimigo interno, a imposição do papel político das Forças Armadas e a definição de fronteiras ideológicas. Né? Então, uma descriçãozinha aí do que foi a Operação Condor, que foi uma operação coordenada, então, de governos militares latino-americanos, certo, gente? Cujo ideólogo é o secretário Henry Kissinger, então, que é o secretário de Estado norte-americano na época, né? Então, é a partir do pensamento deles, no contexto da Guerra do Vietnã, que está num impasse, né? Então, os Estados Unidos estão tomando um couro no Vietnã, a guerra se prolonga, eles estão perdendo gente, estão com impopularidade interna, estão com um monte de problema, e eles temem muito o surgimento de outros movimentos de guerrilha na América Latina, tá certo? Temem o surgimento de governos alinhados à União Soviética, ou a Cuba, ou a China, né? E temem o surgimento de movimentos de guerrilha que queiram implantar esses governos, né? Então, é nesse contexto que eles vão organizar a Operação Condor, que é uma operação de repressão política, tá certo? De perseguição, né? A pessoas, tá certo? Então, perseguição, tortura, morte, estupro, todas essas coisas que vêm junto com perseguição política, né? Então, sim, é uma operação coordenada de vários países diferentes, né, e etc. Levando-se em conta o contexto em que foi criada, a referida operação tinha como objetivo coordenar a modificação de limites territoriais, era isso que estava preocupando? Não, certo? B, a sobrevivência de oficiais exilados, também não, né, os oficiais estavam ótimos, né, tirando os que foram contra os golpes militares, que são os primeiros a rodar, né, vocês sabem disso, né? Vocês sabem como isso alterou a composição das Forças Armadas em toda a América Latina, esse processo dos anos 60 e 70? O exército que vocês conhecem hoje, a aeronáutica que vocês conhecem hoje, a marinha que vocês conhecem hoje aqui no Brasil, é o resultado de um expurgo que aconteceu na década de 60 e 70. Né? Porque todos os militares que eram contra a ditadura civil-militar que se instaurou no Brasil, na Argentina, no Chile, eles são os primeiros a rodar. São os primeiros a ser perseguidos, a ter que sair fora, né? A ter que ser exilados, a ser mortos, tá certo? E são muitos casos, né? É uma história que ainda não se escreveu direito no Brasil, mas que está por ser escrita, tá certo, gente? A história, então, dessas pessoas que não aceitaram, né? Porque não tinham vinculação ideológica com os golpes militares, ou simplesmente porque eram legalistas e não admitiam a ideia de explodir com a democracia e implantar uma ditadura, e que vão ser perseguidos, tá certo? Por motivos estratégicos, é óbvio porque que os próprios militares, dentro do próprio exército, a marinha, a aeronáutica, etc., vão ser perseguidos imediatamente, né? Eles oferecem mais perigo no primeiro momento, né? Fica claro para todos vocês, certo? Então, isso é uma coisa. Então, as Forças Armadas que a gente conhece hoje na América Latina, todas elas passaram por esse processo, né? Então, elas têm um certo alinhamento ideológico que parece que caiu do céu, né? Que foi Jesus Cristo que fez, certo? Não, Jesus Cristo fez os militares todos tendendo para uma certa tendência política na América Latina. Olha que engraçado, né? Não é, caras. É resultado de um processo histórico, tá certo? Processo histórico que envolveu as ditaduras civis militares da década de 60 e 70, ok? Então, se coibiu mesmo a formatação de outras ideologias dentro das Forças Armadas, né? Ok? Como esses processos todos foram terminar na década de 80, na maior parte dos lugares, né? Década de 80, às vezes até quase comecinho de 90, foi ontem do ponto de vista histórico, certo? Tudo bem? Que isso se estabeleceu, né? Tentem entender o seguinte, né? A Revolução dos Cravos em Portugal é uma revolução de esquerda, certo? É uma revolução que tira o salazarismo do poder, não é? É uma revolução feita com apoio das Forças Armadas. Aqui no Brasil, hoje, você fala isso é uma coisa quase inconcebível. Aliás, ao longo da nossa história é quase inconcebível, mas existe um motivo para isso, né? Tudo bem? Para o fato de, em geral, as Forças Armadas no nosso país não estarem alinhadas dessa maneira. Existem momentos que estão alinhados a ideias de que poderiam ser consideradas de esquerda, dependendo do espectro que vocês quiserem considerar. Normalmente são as partes mais baixas da hierarquia e elas são fortemente combatidas, né?
quando elas esquentam, né, também com as condições de trabalho, com as condições de soldo, quando se revoltam contra isso, também são combatidas, né? Então, esse é um fenômeno histórico de seleção, certo, gente? Vocês não podem achar que isso é natural, ok? Tá certo? A heterogeneidade política, ela existe em todos os ramos da sociedade, existe dentro da igreja, ela existe dentro do exército, das forças armadas, da polícia, né? Se você está vendo uma coisa muito homogênea, porque alguma coisa historicamente explica isso, beleza? Tudo bem? Então, a interferência de potências mundiais, né? Coordenar a interferência de potências mundiais. Pouco esquisito, né? Porque a gente sabe que tem uma potência mundial que vai interferir aqui, né? Com essa operação, que são os Estados Unidos, né? Então, um pouquinho esquisito. Repressão de ativistas oposicionistas, sim, tá? Então, todo mundo que for oposição ao governo vai ser perseguido por conta, né? Dentro da lógica da Operação Condor, certo? Então, teria que saber do que se trata essa operação. O texto entregava um pouco para você, né? Qual é que era o negócio. Então, alternativa D de dado, certo? Tudo bem? Implantação de governos nacionalistas. Esses governos todos eram supostamente nacionalistas, todos eles usavam uma retórica de nacionalismo, né? Então, eles não vão combater quem está falando que é nacionalista, ok? Por que eu estou falando supostamente nacionalista? Porque há questionamentos, né? Na própria época havia, tá certo? Será que o atrelamento aos norte-americanos significa nacionalismo, né? Será que sempre estar alinhado aos interesses dos Estados Unidos significa proteger os nossos interesses? Porque às vezes eles convergem. Mas e quando os interesses de um país latino-americano divergem dos norte-americanos? Como é que faz? Se você está sempre alinhado aos Estados Unidos, nesse caso, você vai ser nacionalista? Não, né? Então, por isso que é debatido também se essas ditaduras que se instauram nos anos 60 e 70 são nacionalistas de fato, né? São até um certo ponto, né? No ponto em que os interesses norte-americanos se impõem, em geral, elas se alinham aos interesses norte-americanos. Beleza? Então, Professora, pois não. então, eu fiquei em dúvida justamente entre a E e a D, né? É que a E é justamente o objetivo aparente, mas a D é o que de fato acontece, né? Sim, sim. A questão é que a Operação Condor, ela também ela não é tanto de implantação de governos, né? Ela é mais de manutenção da segurança interna desses governos, né? Então, ela tem mais a ver com os processos de repressão das forças que estão contrárias a eles do que com, propriamente dita, a implantação deles por si só. Lógico que são as mesmas tendências norte-americanas que estavam apoiando isso, apoiaram também a ascensão desses grupos ao poder, né? Mas não sei se deu para entender o que eu quero dizer. Então, elas têm muito mais a ver com esse correr do governo, como é que está indo lá dentro, como é que eu seguro, não é, essas oposições, né? Como é que eu faço para impedir que essas oposições se organizem em guerrilhas, né? Então, passa um pouco por aí, tá certo? Diga, David. Professora, mais uma dúvida conceitual mesmo. Qual que é o limite de se considerar um ativista? Tipo, quais são os requisitos, sabe, para considerar alguém como ativista? Eu sempre tive essa dúvida. Difícil, né? Por um tempo, eu acho que se considerava que os ativistas ou militantes, né, como você preferir, pessoas que estavam vinculadas a organizações, né? Então, você faz parte de um partido político, você faz parte de uma ONG, você faz parte de um coletivo, então você é um ativista, né? Mas, assim, nos tempos que a gente vive, eu acho que essa divisão ela deu uma explodida um pouco, né? Porque é possível hoje você ser ativista e você está vinculado a vários grupos ou a nenhum, né? Enfim. Então, mas eu acho que você pode levar em consideração que o ativismo normalmente significa você fazer parte de algum grupo, de alguma organização coletiva que tem como objetivo mudar algo da realidade do seu entorno. Uma definição mais genérica seria por aí, tá? E aí você pode ser ativista de extrema direita, você pode ser ativista de extrema esquerda, você pode ser ativista religioso, você pode ser ativista de gênero, sei lá, né? Existem milhões de ativismos possíveis, tá certo? É uma palavra que ela nem era usada muito tanto, ela passou a ser usada mais nos últimos 10 anos, justamente por causa dessa atomização mesmo, né? Então, hoje em dia, por exemplo, é possível que você, sei lá, você tem um tipo de atuação online que você faz na sua casa, no seu tempo livre, e isso é ativismo, porque você está efetivamente impactando um monte de coisa, né? Sei lá, você está desmonetizando determinados sites, por exemplo, falando para as empresas, tem anúncio seu aqui nesse site, e esse site não é legal, né? E aí você está conseguindo tirar o financiamento desse site especificamente. Isso é ativismo, né? Mas não necessariamente você precisa estar vinculado a um bloco de pessoas que está fazendo isso. Beleza?
Então, acho que nos nossos tempos é um pouquinho diferente. Mas, historicamente falando, se falou ativista, você pode pensar que tem algum grupo, ou partido político, ou organização a que essa pessoa está vinculada. Tá bom? Beleza, valeu, professora. Imagina. Beleza, pessoal, até aqui? Sim? Então, tá bom. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente se vê semana que vem ainda, então? Esse calendário maluco? Então, tá bom. Eu vou vir com a toquinha do Papai Noel dar aula para vocês. Pode trazer quase o presente que a gente aceita. Fazer um amigo secreto que a gente só mostra o presente pela tela, né? Então, tá bom. Então, a gente se vê na semana que vem. Tenha uma boa semana e até quarta. Beleza? Beleza. Beleza. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, professora. Obrigadão, hein? Bom final de semana. Obrigada eu. Até mais, gente. Tchau, tchau.